independente do quanto essa consciência está se auto-enganando, independente do quanto essa consciência está se auto-enganando, a verdade fica ali. É isso que ele explica em alguns lugares do texto, que o chamado da verdade está o tempo todo lá, convidando essa consciência a aceitar que ela nunca deixou de ser a própria totalidade. Então, foi assim que eu conheci a metafísica, porque quando eu ouvi algumas informações ali através de algumas pessoas, né, principalmente o Márcio, ele me trouxe algumas informações, não eram nem sobre um curso de milagres, mas eram algumas informações além do que eu pensava dentro do meu umbigo. Aquilo me atraiu e eu fiquei curioso. E aí, logo depois, eu, né, entrei em contato com o livro e já comecei a fazer as lições. E quando eu comecei a fazer as lições ali, teve uma coisa que me chamou a atenção, mas não que me chamou a atenção, eu prestei atenção nesse detalhe, que é algo que tem ali na introdução do livro de exercícios. Ele diz assim, ó, você não precisa entender essas ideias, você não precisa aceitar elas bem, só é preciso que você as use. E é o uso dessas ideias que vai fazer com que elas tenham significado, que vai te mostrar que elas são verdadeiras. E aquilo me chamou a atenção. Então eu não entendia nada. Eu chegava assim, nossa, nada do que eu vejo significa coisa alguma. Eu achava super estranho aquelas ideias ali. Mas essa parte da introdução me chamou a atenção. E eu lembrava de praticar isso. Toda vez que eu ficava dizendo que a ideia era estranha, eu lembrava, tá, mas eu não tenho que achar nada sobre a ideia. Ele está pedindo para eu usar. E eu começava a usar, mesmo sem saber ali. Aí, conforme eu fui avançando, chega uma hora que cai a ficha, assim, né? Depois de um tempo, cai a ficha, assim. É como se você é, aceitasse um pouco mais que a ilusão é ilusão e o que você pensa de sua vida, que é a sua vida, é uma ilusão, você aceita isso. Você fala, nossa. Aí é quando você entra em contato de verdade com o conteúdo da metafísica. E qual é esse conteúdo? Não tem opção. Uma vez que você entra em contato com a verdade, né, que a metafísica de um curso de milagres traz de maneira pura e simples, não tem como você voltar atrás, né? E aí eu entendi isso. Eu falei, opa, esse livro ele não me dá alternativa. Eu entendi. A resposta para uma existência individual, ela está aqui. Ou eu sigo essa resposta, ou eu vou estar o tempo todo só negando essa resposta. Então, olha só, a ilusão da separação, a ideia de um eu parecendo existir, já é a negação da verdade, já é a autoenganação. Porque, assim, a verdade ela não pode ser negada, né? Mas como essa consciência, então, parece estar vendo ilusões, né, onde tem pessoas que nascem e morrem? Se a verdade é eterna, como é que pode haver uma ilusão em que pessoas morrem? Né? Essa consciência ela só está se auto-enganando, ela não está mudando o que é, mas ela desenvolveu a capacidade de se auto-enganar. Então, existir, parecer existir de dentro de um senso individual, já é uma auto-enganação. Então, quando a gente chega dentro da metafísica de um curso de milagres, você já chega ali de dentro do auto-engano. A diferença é que a metafísica de um curso de milagres, ela desfaz agora esse auto-engano. Só que muitas vezes, como a gente não aprende a olhar com obviedade para o que é o medo, né? A gente não confia que o medo é individualidade, como às vezes a gente não aprende a prestar atenção nos detalhes e como o medo se manifesta e ilude essa consciência, às vezes até conhecendo a metafísica de um curso de milagres, você ainda quer continuar na meta do auto-engano. Por quê? Porque o medo nessa consciência induz cada fragmento, através de um corpo, a querer ficar resolvendo uma vida individual. E isso engana muito, porque nós somos viciados a querer adornar uma vida de um eu, de uma pessoa, de uma personalidade. A gente quer melhorar um eu, a gente quer fazer um eu não sentir coisas. Aí é por isso que muitas vezes, até mesmo com a metafísica de um curso Lages, que ensina ali um monte de instruções que são muito óbvias para desfazer o sistema de pensamento, ensina a se observar, ensina de uma maneira muito prática a transcender bloqueios. Muitas vezes você até pega aqueles recursos ali para você ficar ainda fingindo que você está olhando para algumas coisas. E eu me lembro que eu comecei a fazer muito isso no começo.